Bom, vamos agora tentar terminar as equivalências do axioma da escolha, né? Princípio da boa ordem, lema de Kuratowski-Zorn, e todo espaço vetorial tem base. A gente não tem todas as flechinhas, entre algumas a gente já tem, mas alguns estão faltando. Então agora a gente vai completar, porque um dos resultados vai usar a fundação. Vou mostrar qual, na verdade vai ser no último. É, a, Alguns não vão ser daqueles resultados mais lembráveis, vai ser só porque a gente precisa de algumas flechas intermediárias. Então lá no final, na apostila, tem um diagrama bem grande para tentar fechar onde é que estão essas equivalências. Tá? Daí você acompanha pelo diagrama. Aqui a gente vai tentar resolver elas localmente. É um pouco chato de entender a ideia geral. Alguns dá. Por exemplo, esse primeiro aqui. Esse primeiro, basicamente, ele está falando que se tem uma função escolha específica num lugar, vale boa ordem naquele lugar. É a versão local do axioma da escolha com a versão local do princípio da boa ordem. Não estou fazendo por hipótese que todo mundo tem função escolha, nem que todo mundo, nem na minha tese é que todo mundo é bem ordenável. Eu estou isolando exatamente o que quer, porque na verdade depois eu vou precisar exatamente desse caso. Então suponha que você tem um x que ele é não vazio, tá? Aí agora eu vou supor que existe. Tá, então, estou supondo que existe uma f que sai do partes de x menos o conjunto vazio, tá? Eu tirei o vazio, que chega em x, onde o f de v pertence a v para todo v, para todo v pertencente a partes de x menos o vazio, claro, né? Porque senão não dá para fazer isso. Ok. Então suponha que você tem essa função escolha. Isso aqui é uma função escolha só em partes de x. Né? Então vai existir, portanto, vai ser a conclusão, existe uma boa ordem tá? A primeira consequência desse resultado. Se você supor que vale o axioma da escolha, você tem que vale essas escolhas para qualquer conjunto, então, portanto, qualquer conjunto admite uma boa ordem, então você ganhou o princípio da boa ordem. Tá? A gente está fazendo a versão local de cada um, então a gente já tem essa consequência automaticamente a partir desse lema. Vamos só então mostrar como é que você faz esse resultado. Ele vai fazer indução, recursão sobre os ordinais. Fixa um y que não pertença a partes de x, só para não dar. Não, não pertence a x, na verdade. Um y que não pertence a x, tá? Só para ele ser o meu valor default, digamos assim. E aí você define da seguinte maneira os x alfas. Você simplesmente fala que ele é f, desse f do enunciado aqui, do x menos os caras que já foram definidos. Tá certo? Se isso aqui é não vazio, se você pode fazer isso, se dá, né? Vamos pôr assim, se dá. Se dá quer dizer o quê? Que isso aqui deu não vazio, porque essa função ela escolhe sobre os conjuntos não vazios. E você fala que é y, que seria o meu valor padrão, caso contrário. Quer dizer o quê? Se aqui daria vazio, você não pode aplicar esse, então você fala que dá y. O que acontece? Rapidamente você percebe que x-alfa é diferente de todos os x-betas que vieram antes, certo? E em algum momento, então, assim, até enquanto está valendo só esse primeiro caso, essa função é injetora. Essa construção que você está fazendo, uma função que está saindo dos ordinais e chegando no conjunto. Então, ela é uma função injetora. Em algum momento, ela tem que passar da y, porque senão você teria uma função injetora que sairia dos ordinais e chegaria no seu conjunto x. Bom, mas aí você define a inversa disso aí. Isso daria uma função que sai de um conjunto e tem como imagem os ordinais seriam um conjunto. Não é, então em algum momento dá esse y. O que você faz? Você pega o primeiro alfa que começa a dar esse y, você tem que todos os elementos do x estão aqui. Bom, e aí a ordem que tem nos ordinais induz uma boa ordem sobre o conjunto x, e aí você já terminou. Tá bom? Então essa aqui é a ideia para fazer esse resultado. Consequência que daí a gente já tem que então, o axioma da escolha implica o princípio da boa ordem. Vamos fazer um outro aqui que vai ser importante para a gente. Se você lembrar, tem aquele resultado, o axioma do todo espaço vetorial tem base, a gente mostrou que implicava no axioma das finitas escolhas. Então suponha que vale o axioma das finitas escolhas, então suponha o axioma das finitas escolhas. Só lembrando, ele é igual ao axioma da escolha, só que em vez de você escolher um em cada conjunto, você escolhe finitos em cada conjunto. Tá? Então suponha o axioma das finitas escolhas, ou das múltiplas escolhas, né? Acho que eu tinha colocado o nome múltiplas escolhas. Então suponha que vale isso. Então vale que todo conjunto ordenado
admite um subconjunto maximal de elementos 2 a 2 incomparáveis. De elementos 2 a 2 incomparáveis. Certo? O seu conjunto ele é ordenado, não necessariamente totalmente ordenado, senão esse resultado era trivial. Aí o que acontece? Você vai conseguir pegar elementos que nem esse é menor que esse, nem esse é menor que esse. Eles são incomparáveis entre eles. Não, então esse não é menor que esse também não é menor que aquele e tudo mais. Vai assim. Tá? E você consegue fazer isso de maneira maximal. Se você tentar fazer isso aqui via lema de Zorn, isso aqui sai super tranquilo, mas eu não tenho lema de Zorn aqui, eu tenho supondo o axioma das finitas escolhas, o axioma das múltiplas escolhas, tá bom? Então vamos tentar, como é que você faz esse troço aqui? Então, vamos tentar dar a ideia pelo menos, né? Você começa, pelo axioma das múltiplas escolhas, existe uma função que sai de partes de x menos o vazio, que chega em partes de x, tal que para qualquer A contido em x, não vazio, o f de A está contido em A e é finito. Tudo bem? Isso aqui, axioma das múltiplas escolhas direto aqui, do tipo, né, na aplicação direta nessa família aqui. Tudo bem? Aí agora, o que acontece? Com isso, eu posso definir a seguinte função, que eu vou fazer g de um A desse jeito aqui em cima, eu pego, ou ele vai dar os azinhos que estão dentro do f de A. Então, lembrando, o f de A é um conjunto finito aqui dentro. Ou ele vai pegar os azinhos, tal que o azinho é minimal, A minimal em f de A. Cuidado aqui, tá? Se o azinho, se o f de A grande aqui fosse um conjunto infinito, eu não necessariamente saberia que existe um minimal, poderia não ter um minimal, tá bom? Mas o fato dele ser finito, tem minimal. Você pega um finito, pega só os outros caras que não são menores que ele, bom, então aí você achou cada um deles. Então, finito você sempre tem minimais, tá bom? Então você vai ter que isso aqui é um subconjunto finito desse cara, tá bom? Ou é um desculpa, isso aqui é igual a isso. Isso aqui é um subconjunto finito desse aqui, tá? Vazio. Então aqui é se o A é diferente de vazio. E aqui vazio, caso contrário. Então aqui eu defini para todo mundo, tá? O G de A está definido em todo mundo, não é só no partes diferente do vazio, ele é para todos. Aí eu consigo fazer isso. A questão é, repara que agora facilmente o GA de qualquer conjunto é um conjunto finito formado por elementos 2 a 2 incomparáveis. Certo? Porque se você for fazendo esse negócio, essa construção aqui, como eles são minimais lá dentro dessa imagem, não tem como você ter dois comparáveis lá dentro, porque senão já contraria a minimalidade lá mesmo. Tá bom? Então defini esse troço aqui. Agora, de novo, eu faço uma construção recursiva com os ordinais. Eu defino primeiro o A0 como sendo o gx. Então, o que é o gx? Eu escolhi uma quantidade finita de elementos dentro do x, todos minimais lá dentro, né? Dentro do que seria o fzinho. Tá? Então, em particular, isso aqui é um conjunto finito de 2 a 2 incomparáveis. Tudo bem? E o A-alfa, eu não vou precisar definir em caso sucessor e limite. O A-alfa vai ser em função de todos os anteriores que vieram. Vai ser o g dos x que pertencem a x. X é incomparável. Incomparável com cada b pertencente à união do que já veio. Beta menor que alfa, a beta. Então aqui agora vamos explicar o que aconteceu. Pega esse conjunto aqui, ó. Eu pego todo mundo que é incomparável com cada elemento dos que já vieram antes. Se isso aqui deu vazio, se é incomparável, a alfa é vazio, não tem problema nenhum. A questão é que se ele for se isso aqui for não vazio, o que isso aqui vai pegar? O G vai pegar uma subcoleção finita, incomparáveis entre si, e jogar no meu A-alfa. Vocês concordam que agora eu poderia juntar esses elementos finitos que eu consegui com os anteriores? Por quê? Porque cada um desses novos é incomparável com todo mundo que veio antes. Eles são incomparáveis entre si, então juntando os A-betas que vieram antes com esse A-alfa, ficou todo mundo incomparável. Tá bom? E de fato, se o A-alfa é diferente de vazio, todos os elementos que estão nele não estavam nos anteriores, porque senão eles seriam comparáveis, certo? Porque ele é igual.
Ok? Beleza. Então, o que aconteceu? Esse A alfa, ele é sempre feito por elementos novos, que não estavam as diferentes anteriores. Então, de novo, se você tivesse que esse troço, isso aqui, em algum momento, o A alfa vai ter que dar vazio, que é o valor padrão do G. E ele só dá vazio quando isso aqui esgotou, que quando essa família deu vazia. É só você olhar a construção de como é que foi feito cada G alfa. Então, o que acontece? Você vai juntar todos, vai fazer a união de todos esses A alfas. Eu sei que dá vazio em algum momento, porque como você está sempre acrescentando elementos, se não tivesse, você construiria uma função, de novo, que sai dos ordinários. Você mostraria que os ordinários formavam um conjunto, mais ou menos como a gente comentou lá no caso anterior. Então, isso, em algum momento o A alfa tem que dar vazio, e depois que der o A alfa igual a vazio, você faz a união deles, eles vão ser incomparáveis por causa daquele comentário que eu fiz, e é maximal, porque senão você conseguir acrescentar alguém aqui e o próximo não seria vazio. Tá bom? Então, isso aqui é mais ou menos a ideia para fazer esse enunciado. Agora a gente vai ter uma série de lemas aqui que é para tentar pôr essas hipóteses estranhas mais ou menos juntas para conseguir provar coisas novas. Tá? Então, a primeira é. Então, primeira proposição. Supõe que agora você tem que todo conjunto ordenado é a hipótese do que estava escrito antes. Todo conjunto ordenado admite subconjunto, é o que o último falou, subconjunto maximal 2 a 2 incomparáveis. Tá? Supõe que você tem o que o enunciado anterior falou que você fazia. Então, todo conjunto totalmente ordenado, admite boa ordem. Eu não consigo ainda falar que todo mundo é bem ordenado, mas sob essa hipótese estranha, eu consigo falar que os totalmente ordenados conseguem ser transformados em conjuntos bem ordenados. Você consegue estender, mudar essa ordem, não é estender, desculpa, mudar essa ordem total para uma ordem que é boa, não precisa ser a mesma, tá bom? O que acontece? Se a gente conseguir mostrar nessas hipóteses estranhas que existe uma função escolha no partes de x menos o vazio, se a gente conseguir mostrar que existe uma função escolha nisso aqui, você consegue uma boa ordem sobre o conjunto x. Você fixa um conjunto x totalmente ordenado, mostra que existe uma função escolha aqui, tá? E aí aquele lema fala que se valer a função escolha aqui, vale boa ordem no x, tá bom? E qual que vai ser a função escolha que você vai fazer aqui? Eu vou considerar simplesmente todos os pares y, yzinho. Agora aqui é uma coisa esquisita, de forma que o y pertence ao y grande, que está contido no x. Então, obviamente, o y aqui, esse no meio do meio, ele é não vazio. E aí eu coloco qual ordem? Eu coloco y1 vai ser menor ou igual, vou pôr essa ordem esquisitinha aqui, que y2. Se acontece y1, né? Então aqui é um C, y1 é igual ao y2, e aqui você tem a ordem do conjunto, y1 menor ou igual que y2. Aqui é a ordem total, tá? Que você já está definida sobre o x. Como o x tem ordem total, eu posso falar, isso aqui é uma ordem sobre o x. O fato, o que acontece agora? Esse conjunto, por hipótese, todo conjunto ordenado, ele é um conjunto ordenado, ele não é totalmente ordenado, mas ele é ordenado. Esse conjunto admite agora um subconjunto maximal de elementos 2 a 2 incomparáveis. O fato deles serem incomparáveis vai garantir que esse conjunto aqui é uma função. Isso aqui é o gráfico de uma função. Para cada y, eu estou associando um yzinho. O fato deles serem incomparáveis vai ter isso. Porque supõe que você tenha 2, você ia conseguir comparar a segunda casa, então, portanto, os pares iam ser comparáveis. Então, o fato deles serem incomparáveis te dá que isso é uma função. O fato dele ser maximal vai garantir que o domínio é exatamente o que você quer. Vai ser todos os y possíveis. Tá bom? Então, aí, usando aquele outro resultado, a gente consegue tirar esse. Beleza? Então já conseguimos mais um resultado. Agora vamos para mais um, que é a proposição, mais uma lá, apostila. Então você supõe agora que todo conjunto totalmente, então suponha, o que essa última acabou de falar. Suponha que
todo conjunto totalmente ordenado admite boa ordem. Que foi o que a última proposição provou usando uma hipótese estranha, tá bom? Então, dado um conjunto bem ordenado A, partes de A é bem ordenado. É bem ordenável, existe uma boa ordem sobre ele. É bem ordenável. Tá bom? Então, o que você está fazendo aqui? Supondo que o último lema, a conclusão do último lema, a gente vai falar o seguinte: se você começar com bem ordenado, cuidado agora, que a gente não vai provar que o A é bem ordenado, eu vou mostrar que o partes de A é bem ordenado, supondo o A ordenado. Exercício imbecil. Se você olhar o partes de A, se o partes de A fosse bem ordenado, você ia conseguir mostrar que o A era bem ordenado, mas assim, tipo, não é isso que a gente quer, tá? Então, o partes de A esse é bem ordenado, eu quero uma boa ordem sobre esse aqui. O que eu faço? Primeira coisa, identifica o partes de A, desculpa, você consegue fazer uma identificação disso com 2 elevado a A, conjunto de todas as funções que saem do A e chegam no 2. São as funções características, tá bom? Do A. Então isso aqui é tranquilo. Dentro agora do partes de A, olhando isso aqui como funções, você consegue colocar a ordem lexicográfica nesse troço. Tá? A ordem lexicográfica nesse negócio vai te dar uma ordem total. Bom, mas se ela é uma ordem total, pela hipótese, existe uma boa ordem sobre isso. Bom, e aí você usa agora a boa ordem que está sobre isso e volta com a identificação e definir uma boa ordem aqui. Tudo bem? Então isso aqui é um outro resultado que dá para fazer. Acho que o enunciado dele é mais chato que a demonstração. Se você juntar tudo isso aqui que eu fiz até agora, você consegue ter um resultado que é estranho também, com um enunciado meio esquisito, mas se todo conjunto ordenado admite uma família maximal de elementos incomparáveis, que era a hipótese lá do primeiro, a gente tem que, para qualquer conjunto bem ordenado, essa conclusão aí, o partes de A é bem ordenado, tá bom? Então você conseguiria ter esse resultado. Eu sei que não fica claro agora o que é que a gente está tendo, porque é um monte de, se eu consigo isso, eu consigo aquilo, se eu consigo aquele outro, eu consigo aquele outro, mas, por incrível que pareça, juntando tudo que a gente fez, a única coisa que falta para a gente fechar todo o ciclo aqui, ter todas as afirmações que seriam equivalentes ao axioma da escolha, terem de fato a demonstração delas, uma coisa que falta é você mostrar essa proposição aqui, e aí eu vou já explicar, é a nossa última, tá? Que é, se vale que todo conjunto bem ordenado, se vale todo A bem ordenado admite, vamos colocar em outra linguagem aqui, que partes de A é bem ordenado, então vale o princípio da boa ordem. Eu sei que é um enunciado bastante esquisito, princípio da boa ordem. Tá bom? É um enunciado bastante esquisito, mas assim, lembra que a gente tem algumas coisas que implicavam esse final aí, tá bom? Então aí a gente com aquelas outras coisas a gente conseguiria chegar aqui no final para fazer essa coisa, vídeo diagrama depois lá com calma. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu gostaria que você acreditasse é o seguinte: se a gente conseguir mostrar que todo V alfa com alfa limite é bem ordenado, acabou, porque todo x está contido em algum V alfa bem ordenado, então, portanto, o x seria bem ordenado. Então, eu só preciso mostrar que todo V alfa é bem ordenado, tá bom? Então, o que você começa a fazer? Eu pego um alfa que é bem ordenado, e aí eu vou tentar mostrar que aqui dá muita vontade de fazer o seguinte. Eu vou só explicar o jeito errado, e aí eu explico qual que é o jeito errado, e aí eu dou a ideia de como é que você faz para conseguir o certo. Eu poderia fixar W beta, boa ordem, sobre cada V beta limite
Sobre cada V beta, não limite, mas só menor que alfa. E aí, se eu tenho uma boa ordem em cada um desses, eu conseguiria definir uma boa ordem em cima desse, porque ela seria uma união de boas ordens, de coisas que estão crescentes, não sei o que. Você conseguiria falar exatamente, você conseguiria definir uma boa ordem nesse cara, tomando alguns cuidados, não vai só se estender essas aqui, porque elas não são compatíveis a princípio, mas você conseguiria estender essa boa ordem e construir uma aqui, tá bom? Aí você fala, então acabei. Não. Qual que é o problema de você fazer isso? Na hora que você fala que, para cada um dos VBetas que veio antes, eu fixo uma boa ordem, porque eu estou fazendo isso por indução ou alguma coisa do tipo, pode ser que tenha mais de uma. E você está falando, pega uma delas. E aí eu construí essa família. Ao construir essa família, é um daqueles usos do axioma da escolha que a gente faz sem nem perceber. Então, se você fizer a demonstração deste jeito que está escrito aqui, você passou por um momento, tem uma passagem aqui que você usou o axioma da escolha. A gente gostaria de provar esse troço ser um axioma da escolha, porque justamente a gente está no meio de uma discussão aqui para mostrar equivalências do axioma da escolha. Então não vale usar ele aqui no meio. Tudo bem? Então tem esse probleminha aqui. Então qual que é o recurso? O que você faz é você vai construir uma boa ordem no V-alfa. Você vai construir uma boa ordem sobre cada um dos V-betas anteriores, usando o fato que você está com esse V-alfa travado. Então, na hora que você conseguir definir uma boa ordem nesses caras antes, e aí você está fazendo por indução, então aqui a gente está supondo que o V-alfa é o primeiro que eu não sei ainda se tem uma boa ordem ou não. Os outros eu vou fazer vou construir indutivamente. Na verdade, no meu processo de indução não é simplesmente falar, vamos falar melhor esse negócio aqui. Não é simplesmente falar que esse cara tem uma boa ordem. É construir uma boa ordem de uma certa maneira que eu vou dar um algoritmo de como é que você constrói essa boa ordem. Se outra pessoa fizer esse mesmo algoritmo que eu estou falando, na hora que chegar no V-alfa, vai ser a mesma boa ordem que ele vai obter. Tudo bem? Ela não é arbitrária. Então, cada uma dessas que estão vindo aqui antes é a boa ordem feita por esse processo recursivo que eu estou apresentando aqui. Tudo bem? Então, você tem que tomar aqui um pouquinho de cuidado de falar o seguinte, olha, eu tenho essas W betas ordens antes, e aí usando elas eu vou descrever qual que é o processo para construir a boa ordem V-alfa, usando essas aqui, tá bom? E aí o que acontece na sua indução, só para dar uma ideia geral, eu começo com a W0 igual vazio, eu não vou ter nenhum trabalho lá nessa parte. Se o beta é limite, eu construo explicitamente a boa ordem nele usando as boas ordens anteriores que já estão padrão. Isso aqui é tranquilo, porque você é o exercício que tem lá, você tem uma ideia para construir essa boa ordem, você faz essa mesma ideia sempre. Se tiver duas ideias, usa uma só sempre em todos os processos, então você consegue fazer o W beta para beta limite. E aí você finalmente usa a hipótese que está escrita aqui em cima, que a hipótese é que se todo A é bem ordenado, admite boa ordem, então partes de A também admite uma boa ordem. E aí o que você faz? Aí falta você conseguir definir o que é W beta quando o beta é igual a um gama mais 1 de alguém, certo? Mas daí o que você tem? Você tem que o V beta ele é partes de V gama, que você já está fixado, e que ele tem uma boa ordem já natural. Aí lembra, esse conjunto, por ele ter uma boa ordem natural, aí você consegue, na nossa hipótese, construir a ordem que você deseja e aí você consegue estender então aí essa parte para esses caras, você consegue construir isso aqui para esses últimos que estão faltando. Tá bom? Então é isso por enquanto.